Oi, Jesus Cristo. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Entrou, foi? Já. Glória a Deus. Já tem gente aqui já. Janaína Santos, Deus abençoe, filha. Seu livro tá comigo, viu? Chegou. Diga assim, eu tenho fé para ser curado. Aleluia. Programa independente. Toda a responsabilidade é dos seus idealizadores. Não há nada que o meu Deus não possa fazer. A partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Com o pastor André Lopes. Bom dia, bom dia. Bom dia! Shalom de Deus na tua vida. Amados, este é o dia que Deus fez, para que possamos nos alegrar nele. E declare nessa manhã, diga, eu tenho fé Eu tenho fé para ser curado. para ser curado. Mais uma vez, Eu tenho fé para ser curado. E vamos começar essa programação, o Ministério Palavras da Fé, palavras que geram vidas. Vamos declarar, eu sou abençoado, Eu sou abençoado, resgatado, próspero, próspero, perdoado, perdoado, saudável, saudável, completo, completo, talentoso, talentoso, criativo, criativo, confiante, confiante, seguro, seguro, disciplinado, disciplinado, focado, focado, preparado, preparado, qualificado, qualificado, motivado, motivado, valioso, valioso, livre, livre, determinado, determinado, equipado, equipado, capacitado, capacitado, ungido, ungido, aceito aceito e aprovado. e aprovado. Não sou mais um. Não sou mais um. Não sou medíocre. Não sou medíocre. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. De Deus Altíssimo. De Deus Altíssimo. E eu vou ser E eu vou ser tudo aquilo tudo aquilo que fui criado para ser. que fui criado para ser. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu tenho, eu posso eu posso e eu sou e eu o sou que a Bíblia diz. o que a Bíblia diz. E eu vou E eu vou para onde ela diz que eu para vou. onde ela diz que eu vou. Aleluia, glória a Deus. Coloca aqui ó, nas interações, diga, eu tenho fé para ser curado. E eu quero convidar você logo agora de manhãzinha, quando for 7h30, 19h30 da noite, nós estaremos lá no Ministério Palavras da Fé com culto de oração, intercessão e confissões de fé para a glória do nosso Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Vamos orar nesse momento, pedindo a Deus sabedoria, que possamos ser instrumento de Deus. E tudo que façamos aqui nessa rádio, o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Vamos orar, Jana. Amém. Amém? Momento de oração. Momento de oração. Senhor Deus, declaramos efatá nesse dia. Declaramos sobre os ouvidos de cada ouvinte, que sejam abertos para ouvir a tua palavra. Efatá, declaramos sobre a vida do teu filho, Espírito Santo. Usa ele para a tua honra, para a tua glória. Que ele fale não o que ele queira falar, mas o que as pessoas precisam ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente está um pouco ofegante, a gente chegou em cima da hora aqui, mas estamos aqui para declarar as verdades que nos libertam. Amados, a palavra de Deus nos dá ênfase e conhecimento de que a fé ela vai trazer cura para nós. E eu queria que você declarasse, interagindo, diga, eu tenho fé para ser curado. A palavra do Senhor nos dá um fato que aconteceu lá em Marcos capítulo 5, verso 34, sobre uma mulher.
ela estava há 12 anos com fluxo de sangue. E aquela mulher, ela ouviu falar de um homem chamado Jesus. E ela já tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos. E a Bíblia diz que, em vez de ela melhorar, ela piorava. E ela ouviu falar de Jesus e ela começou a falar. Diga assim, a minha fé tem uma voz. A minha fé tem uma voz. A fé que você tem para ser curado, você precisa declarar a tua cura. O milagre que você precisa não está exterior, está dentro de você. Está dentro de nós. Quando nós declaramos aquilo que cremos, confiamos. E aquela mulher, a Bíblia diz que há 12 anos estava enferma, com fluxo de sangue, já tinha gastado tudo com os médicos e nada de melhorar, mas ela começou a declarar, se eu tocar nesse homem chamado Jesus, eu serei livre, eu serei curada. E a Bíblia diz que ela saiu de casa fraca, e entenda que os homens, né, só as mulheres entendem o que é estar num dia de regra, né, estar naqueles dias. A fraqueza, a debilidade, a falta de disposição. Imagine 12 anos você tendo um fluxo de sangue constante. Imagina a magreza daquela mulher e também a fraqueza, né, a debilidade. Mas ela saiu de casa declarando, pensando, falando consigo mesmo, se apenas eu tocar, eu serei curado. A Bíblia relata isso. Que ela saía falando com ela mesma, consigo mesmo. Se eu tocar nele, eu serei curado. Imagine que a fé dela já foi acionada através de uma confissão. Ela mesma falando para ela mesma, dizendo, se eu tocar nesse homem, eu serei curado. E quando ela toca, Jesus, ele para e diz, quem me tocou? E naquele momento os discípulos ficaram meio perturbados, porque, mestre, o povo te oprime, te aperta, te puxa, e o Senhor vem perguntar quem te tocou, não tem condições. Ele, sim, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E nisto o homem, a mulher, o jovem, que está passando por uma doença, algo que aos médicos sejam incapazes de você ser curado, livre, ou você precisa ficar dependente de uma medicação, amados, comece a falar com você mesmo. Que é isso, pastor? Sim, a Bíblia diz que a nossa fé tem uma voz. Eu preciso falar, eu preciso confessar que Jesus Cristo, ele é a cura. Que Jesus Cristo, eu vou tocar nele e dele vai sair virtude. A fé, ela vai tocar o intangível. Ela vai ver o impossível. Ela vai fazer com que coisas aconteçam que muitos vão dizer, como é que você conseguiu? E você vai dizer, foi Deus, foi pela fé. E é nesse momento que você tem que compreender que em Marcos 5,34, Jesus lhe disse, filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A fé nos faz ficar livre do nosso sofrimento. Essa mulher, ela teve uma caminhada de fé, possamos dizer assim. Ela se aproximando, mesmo com obstáculos de multidão, ela venceu e tocou na orla do vestido de Jesus, naquele manto, e aquele momento ela foi instantaneamente curada. Nessa manhã, de dia 15/4, a gente falando aqui, você crendo aí, você pode ser curado. Você que está travado aí numa cama, você que está travado, muitas vezes com uma dor no nervo ciático, você que está com coisas que dizendo que não pode, não tem condições, que tem que ficar aí. Amados, comece a declarar, Jesus toca em mim, ele pode vir tocar em você. E você pode tocar nele pela sua fé. Creia no poder de Deus. O Salmo 41, verso 3 diz, o Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Amados, isso tem que ter uma fé genuína. Como é que eu posso declarar que Deus, ele vai me sustentar, ele vai me alimentar, ele vai fazer com que... Há um texto na palavra de Deus no Salmo, agora não sei o endereço, mas assim que ele afofa o leito de dor, ele afofa, ele faz com que você, naquele momento, você está doente, você está passando por uma transição de enfermidade, Deus vai trazer um conforto, um bálsamo sobre ti, e nisto a cura virá. Sobre essa mulher, a cura veio assim, ó, instantânea. Mas em você pode ser uma cura que seja de glória em glória. Dia
após dia, paulatinamente. Você pode dizer assim: eu desejo tanto sair dessa cadeira de rodas, eu desejo tanto sair dessa hemodiálise, eu desejo tanto que eu possa fazer aquilo que eu fazia antes. E você pode, se você crê. A fé, ela faz o impossível se tornar possível. É o Senhor que faz com que nós sejamos restaurados. A cura divina é uma promessa de Deus. Ele declara vida e saúde através da sua palavra. Quando nós cremos nessa palavra, Provérbios capítulo 4, verso 20 até o verso 22, vai falar assim para mim e para você. Meu filho, tem filho? Diga amém. Amém. Eu sou filho. E você também que crê no Senhor Jesus, entregou sua vida para Ele, deixou de ser criatura e se tornou filho de Deus. Por adoção, somos filhos de Deus. E nisto, a palavra do Senhor nos diz em Provérbios capítulo 4, verso 20. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Também quero dizer uma ressalva nesse momento. Quem é de Deus, escuta, ouve a palavra de Deus. Pessoas que não são de Deus detestam ouvir a palavra de Deus. Pessoas que não têm uma aliança com o Senhor não querem ouvir a palavra de Deus. O inimigo, ele cega o entendimento, ele faz com que você tenha aversão à Bíblia Sagrada, aquilo que nós somos, aquilo que nós temos e aquilo que nós podemos. A palavra do Senhor está dizendo: filho, escute as minhas palavras. Não deixe que elas se afastem dos seus olhos. Guarde no mais íntimo do coração. Por que isso? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se nós estivermos cheios de fé, nós iremos falar fé. E amados, a fé move montanhas. Não deixe que ela se afaste dos seus olhos. Guarde no mais íntimo do seu coração. Porque são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dela procede as fontes da vida. Quando eu encho a minha vida, a minha mente, né, essa dádiva de Deus, ter nos colocado aqui de segunda a sexta-feira, para você ouvir fé, palavras que geram vida, para que você possa mudar a sua forma de viver, de pensar, de agir. A cura está disponível. Todos aqueles que adorem o Pai em espírito e verdade, porque estes tais o Senhor está procurando. E como está escasso hoje, você vê verdadeiros adoradores. As pessoas pensam que adorar a Deus é da maneira que nós adoramos. Estamos tão longe da verdadeira adoração. A verdadeira adoração é contrita, é quebrantada, é um coração compungido. É isso que o Senhor quer de mim e de você. E essa forma de adoração, Êxodo 23, 25, diz a palavra do Senhor: adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês, e tirará as enfermidades do meio de vocês. Amados, é o pão, a água, tudo que nos sustenta. O Senhor vai nos abençoar. Quantas pessoas hoje que não podem comer quase nada, porque tudo que come faz mal, não tem as bênçãos sobre aquilo que se alimenta. Veja que as pessoas, hoje, nós temos em Caruaru mais farmácias do que tudo no mundo. Isso prova que o povo é doente. Pense nisso. O povo se tornou doente. O povo procura somente a cura nas medicações. Nós devemos procurar a cura naquele que pode nos curar. É Jesus Cristo. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Amados, quando nós estamos em Cristo, algo vai ser transformado nas nossas vidas. Adore ao Senhor e Ele abençoará a vossa água, o vosso pão, e Ele tirará do meio de vocês as enfermidades. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra, porque nós devemos adorar a Deus em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Amados, você que está me ouvindo nessa palavra, o Salmo 103, do verso 2 ao 3 diz: bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades, que cura todas as suas enfermidades. Isto é profético na tua vida.
Se você que é salvo, crê que tem salvação, crê que Deus perdoa os teus pecados, é o mesmo Deus que vai curar todas as tuas enfermidades. Alguém pode ter fé para ser salvo, mas não tem a fé para ser curado. Algumas pessoas dizem, eu sei quando eu estiver no céu de glória, na nova Jerusalém, quando eu morrer, eu receberei um novo corpo incorruptível, e naquele momento terei cura abundante. Mas a mesma coisa que está no céu, a paz que está no céu, eu posso trazer aqui para a terra. A cura que há no céu, eu posso trazer aqui para a terra. Pastor, como é que o senhor diz isso? Digo pela oração sacerdotal que Cristo nos ensinou. Cristo disse, quando vos orais, quando você estiver orando, diga, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se tudo que há no céu é pleno, é gozo, é alegria, é luz, é cura, é prosperidade, essa paz que excede todo entendimento, eu posso trazer, ligar os céus na minha vida e não viver conforme este mundo, então eu experimentarei a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Depende exclusivamente de você, não depende de Deus. Deus já fez a sua parte enviando seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo, quando estava aqui na terra, ele diz, eu vim aqui não fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade do meu Pai. Então, tudo que Jesus fazia aqui na terra era cura, era libertação, e todos eram curados e eram libertos para a glória do Senhor. Não é diferente nos dias de hoje. Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente. Você que está me ouvindo, se eu crer na palavra do Senhor, algo que vai me seguir. Marcos capítulo 16, do verso 17, verso 18, diz assim, estes sinais acompanharão aqueles que creem. Então eu queria que você declarasse mais uma vez, diga assim comigo, eu tenho fé para ser curado. Eu tenho fé para ser curado. E nisto, amados, a fé vai atrair tudo aquilo que vem de Deus. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Talvez você não tenha credibilidade total daquilo que a Bíblia está dizendo. Ela não está declarando que nós devemos pegar em serpentes ou beber algo mortífero. Isso se for um acaso, algo que venha a nos afrontar. Mas eu não posso estar afrontando a Deus, tentando o nosso Deus. Eu tenho que crer que se alguma coisa dessa acontecer, eu tenho a fé para colocar a mão sobre enfermos e eles serem curados. Mas se você duvidar, há um texto na palavra de Deus que diz que Jesus estava na sua terra, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, nas suas amizades ali cotidianas. E ele não pôde fazer milagres, ele não pôde fazer ali prodígios, mas algumas curas com imposição de mãos. De tanta era a incredulidade do povo, porque dizia, esse não é Jesus, o pai dele não é José, a mãe dele não é Maria, olha os seus irmãos e suas irmãs aqui conosco. E quem é esse que é um carpinteiro? Que palavra é essa? Que poder é esse que está sobre ele? Mas esse poder é para quem crê. E Cristo estava aqui fazendo a vontade do Pai. E ele, Jesus, colocou essa função e essa missão para que eu e você possamos fazer. Pasmem, isso é verdade. O Senhor quer que nós possamos manifestar o reino de Deus aqui na terra. A cura, ela é pela palavra. O Salmo 107, verso 20, confirmando isso que eu estou falando, ele enviou a sua palavra e sarou e os livrou do que era mortal. Quem enviou? Deus. Quem era a palavra? Jesus, o verbo que se fez carne e habitou. Como diz em João capítulo 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O Senhor Jesus, ele resplandecia a glória de Deus sobre essa terra, e todos que o viam ele pregar, ele ministrar, dizia,
Que palavras são essas? Que autoridade é essa? Que unção é essa? Era a unção que vinha de Deus. E nisto, ele, o verbo, se fez carne. A palavra que nós estamos ministrando aqui é Jesus. Jesus que cura, Jesus que liberta, Jesus que salva, Jesus que batiza com o Espírito Santo, Jesus que nos concede morar em uma mansão celestial. Essa palavra, você precisa ter fé para que tudo isso aconteça. Não uma negatividade, não uma forma de incredulidade. A Bíblia nos relata que, lá em Tiago, capítulo 1, verso 6, verso 7, diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Peça, porém, com fé. Amados, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitado pelo vento. No verso 7 diz: uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Alguém que anda duvidando de tudo, não crê em nada e ainda julga pessoas. Nós estamos aqui não para julgar, estamos aqui para crer, para descansar, para repousar nos braços poderosos do Senhor. Se nós pudéssemos executar a nossa fé 100%, nós teríamos dias de céus sobre a nossa terra. Quer dizer para você, dados inflamados, perseguições, até laço do passarinheiro. Pastor, o que é laço do passarinheiro? É algo feito, criado para quem voa. Veja, o laço, ele é feito para quem voa. Então o inimigo quer impedir que nós alcancemos voos altos, que nós possamos viver em novidade de vida. O inimigo quer que você viva na mesmice, que você viva travado, viva doente, enfermo, triste, oprimido, desacreditado. A depressão, a forma de síndrome do pânico, aquela coisa estressante nas nossas vidas, que vem de todo lado, aí você vai ter que dizer: a paz de Deus, que excede todo entendimento. A cura, para você que está sentindo dores, que o Senhor possa colocar em ti, agora, você ouvindo essas palavras, uma anestesia do céu. Como assim, pastor? Sim, um bálsamo, uma tranquilidade, uma paz. A promessa de Deus, o que Deus diz, Ele não mente. Em Números capítulo 23, verso 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo Ele prometido não fará, ou tendo falado não cumprirá? Tudo que eu estou falando foi Deus que falou. É Deus que testifica. É aquilo que nós declaramos no Nordeste: prego batido, ponta virada. O Senhor falou, está falado. Quando eu creio, acabou. O inimigo, ele perde suas forças. O inimigo perde toda a sua forma de engenhosidade, né? De magnidade, quando alguém é um crente fiel, um crente fidedigno, onde ele não vive pelo que vê, mas vive pelo que crê. Nós possamos viver algo novo sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre nossas finanças, sobre tudo que está em nossas mãos. O Salmo 119, verso 89 diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. A palavra do Senhor diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tudo que eu vos tenho dito, lá em João 6,63, esta palavra é espírito e vida. Vida vai vivificar você. Aquilo que está morto, aquilo que está abatido. Nós vemos algo que o Senhor, ele vela pela sua palavra. Como está escrito lá em Jeremias capítulo 1, verso 12. Velo pela minha palavra. Se nós estamos falando aqui algo tão tremendo, é que este algo tão tremendo, o Senhor está velando para se cumprir na minha vida e na sua vida. Lembre-se, Deus não se arrepende do que Ele diz. Nós vamos ver aqui que há um milagre quando o povo saiu do Egito, o povo de Israel. A Bíblia diz que todos, sem exceção, lá no Salmo 105, verso 37, que Deus fez sair o seu povo com prata, ouro,
e entre suas tribos não havia um só inválido, ou um só doente, ou um só enfermo. Deus fez sair o povo de uma maneira transformado para a glória dele, para que pudesse andar naquele deserto sem ter enfermidade. Estamos nesse mundo, Egito, no modo de falar. Nós saímos dele e o Senhor, ele quer nos curar através da nossa fé. Se crermos, veremos a glória de Deus. A Bíblia nos diz lá em João, capítulo 12, verso 38, que para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, o Senhor é quem creu na nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, para que possamos declarar, eu confio nesse Jesus, eu estou confiando em Deus. Quando os discípulos disseram, mestre, mostra o Pai, vocês até agora não viram o Pai, quem me vê, vê o Pai. Quando você vê as obras de Cristo Jesus, você está dizendo, essa é a vontade de Deus, é que eu seja curado. Nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, nem todos os milagres foram escritos. A Bíblia diz que se os milagres que Jesus fez aqui na terra, nem todos os livros caberiam. Imagine, a cada momento, a cada minuto, aonde Jesus estava, milagre estava acontecendo. A unção dele, de Deus, sobre a vida do seu filho. O Espírito Santo ali trazendo vida, cura, restauração, trazendo transformação. Amados, o livro de Lucas, capítulo 4, verso 40, diz que ao pôr do sol, no final do dia, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doenças os trouxeram a Jesus, e ele os curava impondo as mãos sobre cada um deles. Eu creio nessa palavra, de um toque poderoso da mão do nosso Senhor Jesus pode transformar a tua vida. Neste momento, a fé não tem distância, a fé, ela não tem barreiras. No momento que nós estamos falando aqui, você está ouvindo aí a quilômetros, ouvindo e crendo, e você declarando, eu vou ser livre dessa enfermidade, eu vou voltar a andar, meus rins vão funcionar, meu pulmão vai ser normalizado, meu coração vai desinchar, meu pâncreas vai ser curado, minha pressão será normalizada. Essa forma de as pessoas que têm esquecimento, Alzheimer, e você dizendo, eu tenho a mente de Cristo. Você está com um problema nos olhos e você declarando, eu posso ver, contemplar a glória de Deus. Eu posso, talvez você esteja nesse momento passando por algum tipo de aflição e o Senhor quer te livrar. Declaro para vocês, João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E eu queria orar por você nesse momento. Queria declarar para você aquilo que é como verdade. Se você crê nesse momento, coloque a mão sobre o seu coração, ou sobre essa enfermidade, sobre esse caroço, sobre essa hérnia. Talvez você esteja passando problema de tireoide, esteja crescida, esteja em deformidade. Creia agora no poder da oração. Senhor Deus e Pai, eu coloquei a Tua palavra agora em exposição, Senhor. E essa palavra, ela é poderosa para libertar, para curar. Pessoas que estão passando por algum problema, alguma deformidade no seu corpo. E sei que não é a Tua vontade, porque Tu nos criaste perfeito. E declaro agora, Pai, reversão. Eu declaro cura. Eu declaro ressurreição. Eu declaro uma unção de vida. Uma unção que veio para quebrar, despedaçar todo jugo, toda opressão maligna. E que Teu nome, Jesus, possa ser exaltado neste momento. Vá ao encontro de cada homem, cada mulher, cada jovem, cada mãe que está intercedendo agora pelo seu filho. Tudo aquilo que veio como malignidade, como distorção, torpeza, nós declaramos agora falida, desfeita, quebrada, toda a astúcia do inimigo. Todo o plano do inimigo seja desfeito.
Nós declaramos agora a tua unção do alto da cabeça à planta dos pés. Venha cura, haja cura, em nome de Jesus. Cada órgão que seja agora tocado, seja alinhado com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Eu declaro cura no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém. Receba essa bênção de Deus sobre sua vida nesta manhã de terça-feira. Jana, quem interagiu conosco? Só um pouquinho. E se você recebeu essa cura nesse momento, coloca aqui no comentário aqui do Facebook, ou vá lá para o Ministério Palavra da Fé e dizer: pastor, fui curado através daquela oração e o nome do Senhor foi glorificado. Quem interagiu conosco, Jana? Amém. As pessoas que interagiram hoje foram Janaína Santos, Cineide, Claudilene, Newton, Vilma, Irmã Célia, Bilzinha, Ilza, minha mãe, né? Márcio, Elia, Edilza, Lourdes, Rosilene, Janaína Rafaela, Josélia, Maria de Fátima, Maria José, Érica, Nalva, Raife, Paula e Davi, Sueli, Gabriele, André Felipe, Mônica, Fátima Macedo, Zé Marques e Ivonalda, Maria Lucineide, Luciana Romilda, Aretussa, Valéria Izé, Edinalva, Nilda, Leiliane, Edileuza, Ivanildo, Josa Torres, Nívia, Lúcia, Geisa, Irmã Cleonice, Elisângela Lopes, Anderson, Maria Fabiana, Rosângela, Liliane, Iara, Severina Lira, Karen Vaz, Josiane, Vilma e Joelma. Amém. Falasse João Cleandro, não, ele entrou aqui agora. João Cleandro na Paraíba, Karen Vaz, né? Lá de São Paulo. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Hoje à noite, convite, 19h30, lá no Ministério Palavra da Fé. Culto de oração, intercessão e confissão de fé. E se houver alguma pessoa que esteja enferma, imposição de mãos com a unção do óleo. Receba a bênção de Deus sobre tua vida. Que a graça do Senhor e as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre tua vida. Em nome do Pai, que nos deu a vida. Em nome de Jesus, que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado. Nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também. E você? Deus abençoe. Paz.